Olá galera do oitavo ano, mais uma aula de história. Vamos estudar sobre a Revolução Francesa. A gente observando as lembranças, né, de um soldado, né, ou seja, o soldado aqui vai falar sobre as lembranças deles, né, na guerra, né. O exército francês tentava romper as linhas, né, do inimigo. O francês lutava, né, contra as tropas aliadas formadas pelo exército inglês, né, e prussiano e holandês. Às 7 horas da noite, a velha guarda imperial do exército francês recebeu a ordem de atacar. Era a última cartada do seu comandante, Napoleão Bonaparte, né, imperador da França, depois de várias tentativas fracassadas. Michel Merry era sargento de infantaria da velha guarda, tinha 50 anos e vinha de família camponesa. Orgulhava-se de servir ao exército francês, no qual tinha, né, se alistado junto com o pai, Jean-Jacques, né, para defender a revolução contra as monarquias absolutistas da Europa. Seu pai tinha morrido em combate em 1812, né, em Pamplona, norte da Espanha. Aquela batalha na Espanha os franceses tinham vencido, mas na Bélgica, em 1815, só o milagre os salvaria. Enquanto a velha guarda organizava o ataque, Michel se preparava para morrer. Fez um balanço, né, da vida, da infância, no campo, da família, das batalhas vencidas, né, da Revolução. Michel pensava em tudo isso enquanto o batalhão da velha guarda se preparava, né, para o ataque em Quartelo, né? Então, as lembranças de um soldado, né? A gente observando aqui na imagem, na manhã da batalha, soldado francês aguardando as ordens, né, de Napoleão, né? O óleo sobre a tela, né, de Ernest Cross, em 1876, né, galeria do Museu Shift, né, Reino Unido, que é a imagem, né, na manhã da batalha de Artelo, né, onde soldados franceses aguardavam as ordens para a batalha, né. Enquanto isso, notícias, né, da Bastilha, né, na França, julho de 1789, Michel, que tinha então 24 anos, né? Vivia na PEC, né? Na vila de Vendôme, né? No centro do país. Quando soube que Paris estava em rumo, foi a chamas, né? Foi o chamas, né? Ou seja, um certo Camille Desmoulins, né, havia incitado um povo da cidade a tomar a velha prisão da Bastilha, né, símbolo do poder absolutista do rei francês. E aí veio a tomada, né, da Bastilha no ano em 14 de julho do ano de 1789, né, a Bastilha, né, que contava com apenas 32 guardas em serviço e só 3 canhões, né, funcionando, foi tomada por mais de 1.000 soldados e pessoas, né. O comandante, o Marquês Laulane, tentou em vão, né, negociar com os revoltosos. Eles cortaram sua cabeça e enfiaram, né, na ponta de uma lança e desfilaram, né, com ela pelas ruas de Paris, né. A multidão, né, ou seja, adorou nessa forma, né. Então aqui a gente observamos a tomada da Bastilha, né, em 14 de julho do ano de 1789, né, ou seja, na tela de Jean Baptiste, né, ou seja, então aqui museu, está no museu, né, na Paris, na França. E a gente observa também que nesse período, né, tinha os sans-culottes, né? Quem eram os sans-culottes, né? Grupos mais pobres, né, da população urbana que aderiam, né, à revolução, ficaram conhecidos como sans-culottes, né? A palavra culotte em francês remete a uma espécie, né, de bermuda, né, feita de tecido finos, né, muito usado pelos nobres. Sans significa sem, portanto, em português a expressão significa sem culotte, ou seja, sem calções, né? Ou seja, então a gente observa aqui a questão quem era, né, os sans-culottes, né? E a burguesia, né, o desafio rei. Quando a gente observa isso, né, tudo começou em janeiro de 1789, quando o rei Luís XVI, né,
percebendo, né, que o Tesouro Real estava quase falido, resolveu convocar uma assembleia, né, para realizar uma reforma tributária. Não se tratava de uma assembleia popular, claro, né, mas da Assembleia dos Estados Gerais, antiga instituição parlamentar que reunia representantes dos 3 estados, né, da sociedade francesa, o clero, a nobreza e o terceiro estado. Né. Já sabemos como funcionava a estrutura, né, tributária da França, absolutista. Né, o povo pagava, fosse gente rica ou pobre, né, enquanto o clero e a nobreza gastavam. Então, ou seja, o povo sustentava, né, a nobreza e o clero. E a convocação para a Assembleia, essa convocação para a Assembleia, né, ou seja, a burguesia apoiou com entusiasmo a convocação do rei, porque percebeu a possibilidade de dividir a carga, né, de imposto com a nobreza e o clero. Né. O número de representantes do terceiro estado era 578, era maior do que a da nobreza e do clero juntos, né, 561. Mas isso não assegurava a vitória do terceiro estado nas decisões, ao contrário, porque o voto era por estado, não por cabeça. O clero e a nobreza unidos, né, representavam 2 votos contra um do terceiro estado. Né. Então, ganhando ou perdendo a batalha dos impostos, a monarquia absolutista, né, estava a um passo do abismo. Ou seja, o certo é que todos os grupos desejavam limitar o poder do rei. Seu erro, portanto, foi tentar desafiar os grupos que lhe davam sustentação, ou seja, a nobreza e o clero. Né? E a gente observa nessa imagem aqui, né, os dízimos, impostos, tarefas, gravura colorida do autor desconhecido, né, 1789. Então, a gente pode observar aqui nessa imagem, né, em cima, né, do povo, né, em cima em cima de uma pedra, em cima pisando em cima do povo. Nesta outra imagem, a gente vai observar, ou seja, o jogo deve terminar em breve, ou seja, gravura colorida, né, do autor desconhecido, também 1789. A gente pode observar, né, onde a nobreza, o clero, né, ou seja, montado em cima do povo, ou seja, sendo carregado, né, ou seja, pelo povo. Então a gente observando aqui que essa proclamação, né, a proclamação ela se deu no ano de 1793, né, que é a chamada Proclamação da República. Né, o rei e a rainha da França são guilhotinados, ou seja, revolta da Vendéia, né, e em 1794 o golpe termidoriano, ou seja, põe fim ao terror jacobino, né. Então aqui, e aí com isso veio a questão da confusão na Assembleia, ou seja, logo no início dos trabalhos, em maio rolou, né, uma tremenda confusão. O terceiro estado queria que o voto fosse individual, mas o clero e a nobreza foram contra, né, claro. O rei percebeu o perigo que aquilo representava para a sua autoridade e suspendeu a reunião da Assembleia, mas já era tarde. No dia 17 de junho, né, representantes do terceiro estado resolveram transformar aquela reunião em uma Assembleia Nacional Constituinte, com voto individual. Para eles, o princípio da soberania nacional se sobrepunha à monarquia absoluta, né, do direito divino, diante da pressão, e o rei capitulou e determinou que os deputados e clero da nobreza se reunissem com o terceiro estado. Né? Então aqui a gente observa a confusão que deu na Assembleia. E vemos aqui a questão da declaração de direito à Constituição. Né? O primeiro grande ato da Assembleia Nacional aconteceu na noite de 4 de agosto, sobre grande entusiasmo. Né? Ela aboliu o regime feudal, não havia mais ordens sociais, nem obrigações de serviço. Né? Ou seja, o segundo ato foi a redação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Aprovada, né, alguns meses depois. Ela estabeleceu que todos os homens teriam, né, o direito à liberdade, à propriedade e à igualdade perante a lei. Né? Estabeleceu também que todos teriam o direito de resistir a qualquer tirania. Né? Tudo seria depois
consagrado, né, na Constituição de 1791. Né? Então, o que aconteceu? A fuga do rei, né, em junho de 1791, Luís VI, né, fugiu da França. Né? Ou seja, o objetivo da fuga era buscar o apoio do imperador austríaco, né, irmão da rainha Maria Antonieta, para invadir a França. Né? Queria acabar com o que consideravam uma bagunça. Né? Luís XVI julgava seu rei por vontade de Deus e estava indignado. Como obedecer a uma constituição feita por seus súditos, né, que agora se dizia cidadãos livres? Né? Então, em 1795 foi a aprovação da nova Constituição e a criação do Diretório Babel lidera, né, a conjuração dos iguais. Então, aqui a gente observando, né, no ano de 1795, né, Napoleão esmaga, né, uma revolta de nobres que tentavam, né, restaurar a monarquia, coroando, né, o irmão de Luís XVI, né, a vitória do terror. Né. Em agosto de 1791, os reinos da Áustria, né, e da Prússia, né, ameaçaram atacar a França para deter o processo revolucionário em curso. Né. Luís XVI fez então um grande jogo de cena, apoiou a declaração de guerra contra aquelas monarquias, mas torcia, né, para que elas acabassem, né, com a revolução. De nada adiantou. O rei e a rainha foram presos, né, sob suspeita de traição. E o rumo ao golpe, né, de Napoleão, né, Michel Merle, né, passou anos longe de casa, né, servindo ao exército francês. Ele tinha lutado contra austríacos e prussianos em 1792 e depois o comando de um jovem, né, general tido como o mais brilhante francês, né, que foi Napoleão Bonaparte. Michel serviu no exército de Napoleão em 1793, quando este salvou o porto de Toulon, né, no sul da França, cercado por inimigos da Revolução. Napoleão apoiava, né, os jacobinos e defendia o regime republicano. E com isso o jovem Napoleão nasceu, né, em Córcega, na importante ilha do Mediterrâneo, no mesmo ano em que ela passou a pertencer, né, ao reino francês, em 1769. Mas a Córcega, né, era terra, né, de italianos, de modo que Napoleão era um corso, né, como eram chamados naturais daquela ilha, e falava, né, tanto o dialeto italiano, né, da Córcega, quanto o francês. Filho de advogado, Napoleão tinha 7 irmãos. Né? Napoleão foi enviado para a França para estudar, né, em escolas militares e desde 1792 de olho em promoções que poderia obter, né, apoiou os jacobinos. Vitoriosos na guerra, suas ambições, né, cresceram, né, mudou até um detalhe, né, do seu nome, que de Bonaparte, seu nome italiano, passou a ser Bonaparte, né, que soava melhor em francês. E François Beaufort, né, a conjugação dos iguais, né, ou seja, também chamado de Graco, foi a grande liderança jacobina, né, de Paris após a morte de Robespierre. Né. Ele colocava os sans-culottes à luta, né, por meio do seu jornal, o Tributo do Povo. E o seu lema era igualdade ou morte. Né. Babeuf, né, foi preso e condenado à morte, por guilhotina, né, em 1797. Saíram os jacobinos e entraram, né, os girodinos, né, e a guilhotina ainda funcionava. Aí a foto de 1888, né, e os golpes, né, de Paris, né, ou seja, em Paris a revolução seguia em seu caminho, mas se tornou cada vez mais uma revolução burguesa. Né. Uma nova constituição aprovava
aprovado em agosto de 1795, reforçava o direito à propriedade e ao lucro, né, e limitava novamente a igualdade entre os cidadãos aos direitos civis. Todos eram iguais perante a lei. Nada além disso, né, igualdade social, como pregava Rousseau, né. Então, o grande golpe, a gente pode observar que a burguesia então resolveu acabar, né, com o impasse, apelando, né, ao grande general Napoleão Bonaparte. Em 1799, Napoleão derrubou o diretório, né, e fundou o consulado, né, no qual dividiu o poder com outros 2 revolucionários. Mas Napoleão não era homem para dividir o poder. Passou por cima, né, dos colegas de governo e convocou um plebiscito para o retorno da monarquia. Ele queria ser o novo rei da França, né, embora com outro título. Napoleão obteve, né, mais de 60% dos votos. Em 1804 tornou-se, né, imperador da França. E a Napoleão, né, conquista, né, a Europa, né? Napoleão conquista a Europa. Mas a França parecia pequena, né, para Napoleão, que ambicionava derrubar príncipes, reis e espalhar os princípios, né, da Revolução pela Europa e governá-la, né, inteira como imperador. Militar experiente, né, ele comandou a invasão da Prússia, da Áustria, da Holanda, da Bélgica, da Suíça e da Península Itália, né, a Ibérica, né. A expansão napoleônica, né, provocou a Inglaterra, né, velha rival dos franceses, desde o século XIII, né, a vitória de Napoleão no continente, a coligação de prussiano, austríaco e russo, né, não resistiu, né, ao furacão napoleônico. E o ponto alto de sua vitória foi a Batalha de Austerlitz, né, ocorrida em 1805, quando Napoleão massacrou os exércitos inimigos, né, ou seja, na Guerra Marítima. Contudo, os ingleses tiveram sucesso vencendo a Batalha de Trafalgar, né, naquele mesmo ano, na costa espanhola. Em resposta, Napoleão impôs, em 1806, o bloqueio continental, né, Inglaterra, né, proibindo aos países europeus de negociar com os britânicos, ou seja, ele impôs que os países europeus não deveriam negociar, né. Então aqui observando, né, a sagração, né, do imperador Napoleão e coroação, né, da imperatriz Josefina, né, na catedral de Notre Dame, né, que a gente pode observar, né, e aqui Napoleão é retratado com uma coroa, né, de louros, né, na cabeça, com os atributos, né, aos antigos imperadores romanos e com uma coroa de ouro nas mãos, né, e o Papa observa, né, a cerimônia, né, a gente podemos observar essa questão. E aqui nós observamos, né, a expansão napoleônica, né, na Europa no ano de 1818, né, ou seja, as conquistas, né, de Napoleão, ou seja, as terras conquistadas por ele. E Napoleão também teve derrotas, né, ou seja, a expansão de Napoleão não foi feita apenas de magníficas vitórias, né, mas de tremendas derrotas também, né, ou seja, na campanha contra a Rússia, por exemplo, né, o exército francês sofreu e muito, né, Napoleão invadiu a Rússia em junho de 1812 e logo depois César, né, Alexandre, né, rompeu o bloqueio imposto à Inglaterra, né, o exército francês tomou Moscou em setembro de 1812, né, a fome e o frio do inverno russo, contudo, dizimaram, né, suas tropas. Em dezembro, com cerca de 30 graus, né, negativo, Napoleão bateu em retirada, né, com o que restava no seu exército, né, e Napoleão renasce, né, das cinzas. A gente pode observar, né, que Luís XVIII, né, o novo rei, era fraco e os aliados de Napoleão ainda eram muito fortes. Isso bastou para que Napoleão regressasse à França em 1815, apoiado pelo exército. Ele reassumiu o poder e inaugurou, né, o governo dos 100 dias, né, ou seja, 100 dias com o objetivo de reconquistar a Europa, né. Essa imagem a gente observa, né, o terceiro regimento
de soldados na Batalha de Wartelo, né, 18 de junho de 1815, rechaça, né, a velha guarda, né, a Querala, né, sobre o papel, né, de Richard no século XIX. Então aqui essa obra, né, ela representa o último ataque da velha guarda do exército francês, né. À direita a imagem é a infantaria britânica e à esquerda a gente pode observar o museu, né, do exército Londres, Inglaterra. Então aí a gente observando também o Congresso de Viena, né, ou seja, o Congresso de Viena, 1814 a 1815, representantes, né, dos países que enfrentaram Napoleão reuniram-se em Viena, na Áustria, né, entre 1814 e 1815, né, com o objetivo de restaurar, né, um antigo regime e redesenhar o mapa europeu. O ministro austríaco, né, foi a estrela, né, do encontro. Foi ele, né, quem propôs a Santa Aliança. Né? Se algum país fosse ameaçado por alguma revolução ou invasão do tipo Revolução Francesa, todos os outros defenderiam, né? As palavras de ordem do Congresso foram restauração e conservação do antigo regime, né? Que a Revolução Francesa tinha derrubado. Né? A Santa Aliança, né, foi o último suspiro do absolutismo europeu, né? Que a gente observando nesse mapa a Europa após o Congresso de Viena, né? Ou seja, a união, né, que foi feita dentre esses países. Né? Então, gente, essa foi mais uma aula de história. Até